Pulso Empreendedor, agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com o empreendedorismo na pauta no oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan, tudo bem, cara? Tudo certinho, vocês. Tudo jóia, tá meio molhado aqui. Tá um dia seco hoje, mas é engraçado que o estúdio ficou meio molhado. Eu não sei como que isso acontece. A umidade. Eu acho que eu tô um pouco nervoso, não sei. A gente, como qualquer ser humano, a gente derrubou um copo d'água em cima da bancada. Que delícia. Depois o Ricardo manda conta pra gente. Claro, não tem nenhum equipamento técnico aqui, então a gente não tá nada preocupado. Assim. Faz rádio sair do ar, vocês sabem quem ocasionou isso, né? Mas é um detalhe. Se parar o rádio aqui, você já sabe que o culpado sou eu, né? Fala, galera, começa agora essa dose semanal de empreendedorismo. Empreender assim mesmo, tem vários desafios aí, coisas que acontecem sem o teu planejamento, mas o programa tá bem organizado aí para te receber nessa semana com novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. E você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente. Nós temos os destaques do Pulso de hoje, muito conteúdo. O que a gente vê no Pulso hoje, Vini? Então a gente tem aí, né, os destaques onde games viram oportunidade de carreira e renda para jovens na periferia. A gente também traz aí, né, o que tá fazendo os profissionais de tecnologia trocarem de emprego. Temos também as nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E o nosso bate-papo hoje aí, né, Mike, falando sobre a tecnologia 5G. Na semana passada, a gente trouxe algumas tendências agora para 2022, no nosso primeiro programa ao vivo, né, desse ano e dessa temporada. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, então, no que acontece agora com esse movimento, né, e a vinda do 5G. É isso aí, a gente tem falado de várias novidades, até nessas tendências que o Vini falou aí para esse ano de 2022. E vocês estão ouvindo falar em games, metaverso, mundo digital, cidades inteligentes, criptomoedas. E aí, o que muda então num mundo com essa tecnologia 5G? Para falar sobre o assunto, a gente tem aqui no Pulso hoje o Maicon Fontana. O Maicon é diretor executivo e responsável por tecnologia na AT Plus, parceiro do Pulso, já esteve aqui. Bem-vindo de volta, Maicon. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite novamente, é muito bom estar aqui. E aí, Maicon, já pra gente fazer a nossa palhinha aqui, então, né? Não é de agora que a gente ouve falar do 5G, já é algo que já rendeu algumas notícias aí também, né? Algumas discussões políticas também, enfim. Mas pra audiência entender o que é o 5G, né? O que é essa tecnologia? O 5G, pra gente resumir, ele é um conjunto de tecnologias, na verdade, que compõe a quinta geração. Então, quando você tem lá um lançamento, você teve o 1G, o 2G, o 3G, o 4G e agora o 5G. É a quinta geração de tecnologia. Então não é unicamente só uma questão de frequência nova de sinal. É um conjunto de várias coisas para poder aí dar mais conectividade para as pessoas, estou correto? Exatamente. Basicamente, bem simplesmente falando, seria isso, né? É um conjunto de novas tecnologias lançadas todas juntas, né? Para poder estar melhorando e fazendo algumas melhorias na experiência do usuário, de forma bem singela. Michael, o que eu queria te perguntar sobre o 5G é que você falou ali, né, das várias gerações, mas eu lembro, por exemplo, quando saiu do, 3G para 4G, não se tinha uma expectativa tão grande assim, né? As pessoas não falavam tanto sobre isso e muito menos dos impactos que isso ia ter na vida das pessoas. Se falava assim, vai ser mais velocidade, você vai baixar o vídeo em tantos minutos a mais. Hoje, quando se fala em 5G, se fala num universo muito maior de mudanças, né? O que você atribui isso, assim? Por que o 5G tá marcando tanto? Está marcando bastante porque ele se propõe a resolver vários problemas de tecnologia, de soluções e tecnologias que não podem ser implementadas em cima do 4G. Por questão de capacidade técnica, por questão de latência, por vários outros pontos. Então é por isso que tem-se essa expectativa em cima do 5G. O salto tecnológico entre o 3G e o 4G
foi mas o salto tecnológico entre o 4G e o 5G, ele é 20 vezes maior. Então, esse é o principal motivo. Causa um impacto muito maior, né? A gente tem destaque aí, que inclusive está relacionado com isso também. Quer mandar pra gente, Vini? Vamos lá, então, né? Games viram uma oportunidade de carreira e renda para jovens na periferia. A popularização dos games mobile no Brasil tem se traduzido em uma nova oportunidade para muitos jovens na periferia. Muitos sonham com uma carreira como gamers ou streamers, em jogos como Free Fire ou League of Legends, enfim, né? Que são aí acessíveis e ganham mais espaço com transmissão até de partidas de TV, né? Hoje já tem até torcida aí para esses games. Uma pesquisa do Instituto Data Favela aponta que um game profissional tem um desejo de 96% dos jovens aí que moram em periferias, ou seja, né? Os jovens querem também aí ter essa profissão e viver nesse mundo. Para alguns deles o desejo é parte de uma realidade de organizações esportivas e torneios como a Taça das Favelas e Free Fire, realizada pela CUFA. O que eu acho legal, assim, que dentro desse destaque, Vini, a Newzoo fez uma previsão de um faturamento desse mercado de 180 bilhões de dólares no mundo. Então, olha o tamanho, a dimensão, o mercado de 180 bilhões de dólares. E esses jogos mobile que você falou ali, do qual esses jovens de periferia estão percebendo que eles podem ser jogadores profissionais, né? Olha só, né? Assim, uma profissão, né? Jogador profissional, né? Representa... Agora dá pra dizer que vai trabalhar, né? Que vai trabalhar, né? Tô trabalhando. Só que, sabe o que eu tava pensando sobre essa pauta, sobre esse destaque? É que tem uma comparação, por exemplo, com o jogador de futebol, né? Sim. O jovem de periferia, ele queria jogar bola e ganhar dinheiro, e o trabalho dele é ser profissional naquilo. Então, eu acho que essa analogia ajuda também o ouvinte a entender um pouco. Pô, mas o cara ganhar dinheiro jogando videogame, mas é a mesma coisa. Pô, o cara ganhar dinheiro jogando bola, o cara ganha milhões jogando bola, o cara adora jogar bola e tem prazer naquilo. Então, eu acho que é um caminho também pra gente entender que esse mundo digital acaba abrindo aí uma série de oportunidades. Esses jogos são muito em smartphone, então é muito acessível. Só que não é só os jovens de periferia que estão vendo uma oportunidade de ter uma carreira no mundo de gamer, de jogador. Também são as empresas que estão de olho nesses jogadores. E olha só, para você que está nos ouvindo aí, Santander, Banco do Brasil, Banco Next, o Itaú Unibanco e várias outras empresas do setor financeiro estão de olho nesses jovens, estão patrocinando eventos jovens, e esse universo aí está crescendo, inclusive com o tão falado metaverso, que também abre uma série de oportunidades. Tá ficando meio louco o negócio, né? Fala em metaverso, em digital, em jogo, parece aqueles filmes de ficção, assim, né? Que os jovens jogam, envolve com vida real. Eu acho que é um pouco isso que tá acontecendo, né, Michael? Tá ficando um pouco... a gente tenta prever o que vai acontecer, consegue imaginar algumas coisas, né? Mas é só o tempo para dizer, né? Tem muitas coisas que a gente não... Se a gente parasse 5 anos atrás, 10 anos atrás e olhasse e falasse o que iria acontecer, acho que não daria para acreditar, né, Malik? É muito é uma revolução a cada ano, né? Cada ano a gente entra assim com uma perspectiva de novas tecnologias e aí eu acho que eu queria te perguntar também, né, Malik, o que muda no sentido de investimentos agora com 5G, com toda esse mercado investindo em games também, o que dá para aproveitar para quem quer cuidar melhor do seu dinheiro? Então, eu acho legal que a gente tem um parceiro aqui no Pulse, que é a Nipur Finance, tenho sempre conversado com eles aí, atento ao que eles estão falando também, e é exatamente assim, essa questão que vocês estão falando de algo impactante, né? Metaverso, mundo digital, games. E tem gente guardando ainda o dinheiro embaixo do colchão. Não, sério? Mas é brincadeira, mas assim, é difícil a gente acompanhar de fato todas essas mudanças. E respondendo então a tua pergunta, Vini, né? Falando de investimento, a gente precisa ter essa clareza que o papel moeda, o ouro e outros ativos, eles nunca vão deixar de existir, mas a gente não pode negar que existe um universo novo acontecendo, né? E que as melhores oportunidades, ou vamos dizer assim, melhores não, as maiores oportunidades e possibilidades de rentabilidade estão hoje numa nova classe de ativos aí, que são ativos digitais, dentre eles as criptomoedas, e tudo isso tem tudo a ver com 5G também, com o tema do programa de hoje. Se você não entende muito sobre isso, mas tem interesse, você também pode investir nesse mercado com a assessoria dos especialistas da Nipur Finance. Você pode optar, por exemplo, por investir comprando criptomoedas diretamente, ou então por fundos de investimento
que são também focados em cripto ou até em ETFs de criptomoedas. Quer saber mais? Segue aí o @Nipur Finance no Instagram, ou chama eles no WhatsApp 499-9956-8641 e invista aí em ativos digitais com a Nipur, o seu agente autônomo de investimentos na XP Investimentos. É engraçado ver o Vinícius e o Maico ficaram nervosos aqui. Eu tô com um pano na mão aqui, secando aqui as gotas de água aqui que eu derrubei na bancada, causou um certo nervosismo. Se você sentiu no primeiro bloco do programa alguma coisa assim, é porque nós três ficamos apavorados aqui, sabe? Imagina que tá um monte de cabo, fone, notebook, celular, e daí o inteligente aqui derruba um copo d'água aqui, né? Tá tudo certo. Mas tá tudo certo, vai dar tudo certo também. E então, indo pro início do bate-papo, né, Vini? Eu acho que a pergunta que todo ouvinte quer saber do 5G, principalmente, né? O nosso ouvinte aqui da região, né? Primeiro, assim, a nível de lançamento, Maicon, qual que é a previsão de liberação? Eu ouvi falar em algo como a metade desse ano, já vai entrar em operação, o pessoal já vai estar com o sinal disponível. Você consegue falar pra gente um pouquinho sobre isso? Sim, não é bem assim, tá? O que acontece? No início de novembro, a Anatel fez o leilão do 5G, tá? De forma bem resumida, o leilão do 5G foi a venda das frequências que serão utilizadas para o 5G no Brasil, né? Para as operadoras de telecomunicações. Então foi feita essa venda aí no início de novembro, né? E estima-se que o início da implantação oficial, as primeiras cidades, as primeiras capitais a terem o 5G disponível, vai acontecer lá por junho ou julho desse ano, tá? Mas de forma oficial, por exemplo, para chegar em Lages, isso deve demorar aí 2025, 2026. Olha só. Fala de 4 anos então, né, para ter o 5G em Lages, por exemplo. De certa forma ele vai demorar muito mais para ser implantado do que o próprio 4G, tá? E a nível nas capitais ali, já estaria disponível então, tipo assim, pode ser que esse ano a gente já tenha nos grandes centros o 5G disponível. Isso, o prazo oficial da Anatel, dado no momento do leilão, é que até 31 de julho de 2022 nós tenhamos o 5G presente em todas as capitais. Entendi. Não quer dizer que vai ter cobertura em toda a cidade de Florianópolis, em toda a cidade de Porto Alegre, né? Mas ele deve estar operante em todas as capitais do Brasil. E aí a pergunta que já vem na sequência, né? Eu com o meu celular que eu tenho hoje, assim, né? A gente já vai conseguir ir para as capitais e poder experimentar essa experiência também, ou não é bem assim também? Depende do teu aparelho, tá? Mas... Meu iPhone 3 não o iPhone 3 não vai mais dar certo, tá? Não vai rolar. Não vai dar. Mas tu tem que ter um aparelho compatível com a tecnologia 5G, né? E também um chip compatível com a tecnologia 5G e, obviamente, estar na área de cobertura de uma empresa que já tenha o 5G implementado. Maicon, e falando de infraestrutura, né? Porque hoje a gente sabe, por exemplo, até dos investimentos que você e toda a equipe da T Plus tem feito hoje em fibra óptica, enfim, né? Em cabeamento, em redes, em equipamentos. O que muda em termos de investimento 5G para oferecer esse sinal também para as pessoas? As empresas vão ter que investir muito? O que muda em termos de infra, assim? Se aproveita a infra já existente? Sim, se aproveita a infra existente, tá? Principalmente a infraestrutura de cabos, né? Muita gente pensa que, porque agora com 5G não vai mais ter fibra ótica, vai virar tudo no celular, tudo conectado em todo ponto. Não é bem assim, tá? O alcance do 5G, na sua frequência principal, ele é muito reduzido. Então a gente está falando aí de 200 metros, 300 metros. A cada distância dessa nós teríamos que ter vamos simplificar, uma torre, uma antena de 5G para que você tenha uma cobertura com 5G em sua capacidade máxima, né? Então hoje, por exemplo, em Lages, se tem lá 200, 300 antenas de 4G e 3G, né? Esse número ele deve ser multiplicado por pelo menos 10, tá? Então a gente estaria falando aí de 3.000, 4.000, 5.000 antenas de 5G para poder estar atendendo toda a cidade, tá? Isso sem digamos assim, desconsiderando que não precisaria mais da fibra, por exemplo, né, Maicon? Não, independente disso tudo, vai precisar da fibra. Por quê? Você tem que conectar todas essas antenas de alguma forma, certo, né? Então, se você for fazer essa conexão por
sem ser fibra, sendo sem fio, tu vai estar usando a frequência que é para estar disponível para os dispositivos conectarem. Então tem toda uma malha de infraestrutura, não é só sair colocando antena por aí também, 5G, tem toda essa malha de infraestrutura que ela tem que ser remodelada para poder estar comportando isso. Por isso também esse movimento das capitais, né, para as outras cidades progressivamente, porque, né, não é de um dia para o outro que vai se estabelecer isso, né? Exatamente. Mas a gente já tá indo pro break, mas eu tenho que te perguntar, mas em relação a, você falou assim, uma quantidade maior de antenas, né? Aí eu fico pensando hoje, né, que tem vários espaços aí, pessoas com espaços, digamos, em seus terrenos. Isso vai ser, digamos assim, mais uma oportunidade também para as pessoas, de repente, alugarem espaços. O que tem se pensado em relação a como instalar isso tudo, Michael? Não, é muito provável que não, tá? A ideia, até para o 5G funcionar, a ideia é que tenham-se células, nós chamamos de células, né? Células menores, ou seja, antenas menores, equipamentos menores, que muitas vezes vão estar instalados até no próprio poste de energia elétrica. Né? Entendi. Então, não tem uma regulamentação no Brasil para poder estar fazendo essa instalação ainda, né? Isso está sendo criado, mas tu vai ter um poste sim e um poste não, uma antena de 5G, vai ficar discreto ali, como já tem sido feito em outros países, né? Muito legal, esse primeiro bloco deu pra gente entender bem essa questão de infra, de tempo, de prazo. No segundo bloco a gente volta com o nosso bate-papo, entrando muito mais nos impactos que isso vai ter no mundo dos negócios, o que muda na vida das pessoas, o que né? muda na vida das pessoas. A gente já volta com o Pulso. Vamos se secar. Estamos de volta, bloco 2. Vamos lá. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu Um pouquinho teu programa. microfone. Aê! Voltamos. Ele é novo no rádio. Eu sou novo no rádio. Não, hoje vocês me dão um desconto que eu derrubei 2 litros d'água na mesa aqui. Voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje falando aqui sobre o que esperar da tecnologia 5G com o Maicon Fontana, que é diretor executivo e responsável pela tecnologia na AT Plus. E voltando então para o nosso bate-papo, a gente falou no primeiro bloco sobre a infraestrutura, um pouco do que é a tecnologia 5G, porque ela é tão aguardada também, os impactos que ela vai causar em termos de velocidade, de tráfego de informação, mas obviamente a gente quer falar aqui no segundo bloco sobre os impactos que isso vão ter na vida das pessoas. E aí a gente elencou alguns tópicos para discutir aqui na bancada, falando de benefícios, de impactos também que a gente vai ter no mundo dos negócios, marketing, comportamento do consumidor, educação. Acho que para começar, a gente podia falar de negócios, né, Vini? Mas antes eu acho que é importante a gente falar só, né, Michael, até para o pessoal entender qual que é a velocidade que vai ser o 5G, né? Porque por que ele abre tantas oportunidades assim a nível de conectividade para as pessoas? Bom, o primeiro motivo é que a latência muda muito. O que é a latência? Quando você vê na TV tem um âncora de jornal entrevistando alguém que está lá no outro lado do mundo, você vê que tem essa demora, né? Então a pessoa fala e aí demora para voz chegar e demora para voz voltar. Isso, de certa forma, é latência, né? E com o 5G, essa latência ela vai ser diminuída em até 60 vezes, tá? Em cima do que tem hoje em relação com o 4G. Então, você vai ter uma comunicação muito mais rápida, não também a nível de quantidade de dados, mas a nível de tempo de resposta também, né? E depois, sim, é esperado que o 5G, quando estiver operando em sua plena capacidade no Brasil, consiga fornecer aí velocidades na casa de 1.5, 2 gigabits por segundo. Então é bem mais do que a gente tem hoje, né? Eu acho que quando você fala de latência e do tempo de resposta, acaba respondendo também o porquê desse mercado de games que a gente falou, também está aguardando ansiosamente, porque além de qualidade gráfica e tudo mais, você tem essa questão de jogabilidade de tempo real, né? As coisas acontecendo muito mais próximas do tempo real. E também eu acho que outro setor também que possivelmente vai ser muito afetado é o setor logístico, né? A indústria como um todo, mas o logístico, se a gente pensar que a gente tem as informações também em tempo real, inclusive integrando com a frota, né, de veículos. Como que você enxerga essas mudanças no setor logístico, por exemplo, Michael? Bom, vai ser uma revolução em vários pontos, né? Porque você vai conseguir ter a informação em tempo real, a informação real em tempo real, né? Disponível.
em várias plataformas. E a quantidade de dados que isso gera, que isso vai gerar, vai ter que ter o 5G mesmo para poder estar comportando isso, poder comportar essa transmissão, né? A gente está falando de aplicações que vão ser capazes da parte logística, tanto de fazer entregas autônomas, né? Com uma certa precisão, que já se tem um preview de tecnologia nesse sentido aí com 4G, né? Desde rastreabilidade, entender onde é que está a mercadoria a qualquer momento. Porque a gente fala muito, né, no Pulso aqui a gente fala sobre os drones, né, as entregas via drones, carros autônomos, enfim, uma série de tecnologias que em alguns países aí, digamos, que estão à frente, né, países de primeiro mundo, como a gente costuma dizer, isso já é normal. A gente sempre fala disso, mas a gente nunca pensou, né, como que isso vai se conectar, como que as coisas vão conversar. E aí o 5G, né, ele vem como a plataforma, né, digamos assim, a possibilidade disso tudo funcionar, disso tudo acontecer, né? Porque imagina hoje você larga aí um drone, né? Daí pega Lages aqui, por exemplo, que é uma cidade que tem uma cobertura boa já, mas se você sair dependendo pega uma sombra de uma montanha, alguma coisa assim, o drone já se perde, não consegue nem entregar mais, né? E o legal é que não é só uma questão de cobertura, né? O que a gente estava falando da latência ali também é muito importante, né? Também. Então, por exemplo, no 4G você tem lá 60 milésimos de segundo para você ter a comunicação de ida e volta. No 5G, isso cai aí para zero, bem menos que isso, e que pode representar essa comunicação pode representar entre a vida e a morte daqui a pouco, até por exemplo num carro autônomo, entendeu? Pode definir se um carro que está andando lá a 100 km por hora, esse tempo em milissegundos vai definir se essa pessoa vai ser atropelada ou não por causa de um sensor que vai estar analisando e vai ter que enviar essa informação, né? Então você tem comunicação muito mais confiável nesse sentido. Pode falar, não, mas o Maicon falou, eu acho que não dá pra gente deixar de puxar o gancho, né? A gente tá agora vivendo aí, se tudo der certo, né, o fim de uma pandemia aí, tudo, e os comportamentos das pessoas não vão voltar a ser a mesma coisa, mas uma área que ganhou, que avançou muito foi a própria área da saúde. E a gente fala sobre telemedicina, sobre tudo isso. Eu acho que tem alguns ganhos também para esse setor, né, Maicon, com o 5G, a nível de precisão, por exemplo. O que você enxerga assim para esse setor de saúde e telemedicina? É exatamente a mesma analogia nesse sentido, né? Você pode ter um neurocirurgião fazendo uma cirurgia a partir de outro país, ou a partir de outro estado, a partir de qualquer outro lugar, e o 5G vai ser capaz de prover essa precisão, como se ele estivesse fazendo isso local. Ele vai estar operando um robô remotamente que vai fazer isso, só que vai ser como se ele estivesse fazendo isso local. Mas isso já é possível. O pessoal que está ouvindo, de repente vai, mas isso já até é possível, mas não é possível com a precisão que se tem hoje. Eu acho que tem uns vídeos, né? Desculpa te interromper, mas tem uns vídeos que aparece a pessoa fazendo a cirurgia, ela faz um movimento, aguarda, faz uma incisão, aguarda, né? São movimentos mais lentos, né? Não é como o corpo humano, talvez você poderia ter até uma simulação de mãos mais humanas também, alguma coisa assim. Exatamente, né? Isso, é justamente essa questão da latência, né? Então a pessoa tem que fazer um movimento e aguardar, e ela vai ter a resposta muito mais rápida. Eu vi também, desculpa interromper, mas eu vi um vídeo, eu acho, sendo uma simulação, né? E aí eu acho que o 5G vai ajudar muito nisso, que é aquele atendimento de primeiros socorros, né? Você tem uma pessoa, por exemplo, que se acidentou no trânsito ou teve um mal súbito lá numa área mais remota, e você consegue enviar equipamentos lá para dar um atendimento mais rápido e talvez salvar vidas que antes precisariam esperar uma ambulância chegar. Tem toda uma questão de trânsito, né? Eu acho que isso também acaba abrindo mais, o 5G pode salvar mais vidas também com esse tipo de tecnologia, né? Sim, com certeza. E de certa forma é até possível que os médicos, que o pessoal, enfim, o serviço de saúde já tenha acesso a informações através do smartphone da vítima, da pessoa, enfim, do paciente, através de um smartwatch também, que já vai estar transmitindo essa telemetria, né? E aí o time de saúde já vai saber o que está acontecendo lá. Então você tem toda essa integração, né? Nossa, quando vocês falam de saúde, logística, o tempo das coisas, assim, né? E tipo, como se no mundo todo o tempo tivesse amarrado
em tempo real, né? Tudo acontecendo em tempo real. Imagina a competitividade que isso vai trazer também para algumas empresas e setores, e como, vamos dizer assim, quem não estiver adaptado também a isso, naquele setor mais competitivo, como ele vai ficar lento, né? Tipo, a pessoa que não tiver nessa velocidade, né? E aí eu acho que isso traz uma série de impactos para os negócios, né? Assim, o que a gente precisa se preparar enquanto empresa, na visão de vocês, assim, Vini e Maicon, né? Para estar atento a isso, competitivo, para inserir isso mesmo nas empresas, assim. O que vocês consideram importante? O que eu vejo, assim, já passo a palavra pro Maicon ali, é que o fato de você ter, primeiro que tem um dos compromissos, digamos assim, lá do leilão, né? O Maicon pode talvez falar melhor, porque ele acompanhou mais de perto ali o leilão do 5G. No Brasil, é, né? Que existia um compromisso das operadoras em cobrir com 4G áreas que não tenham acesso hoje. Uhum. E a gente tem que lembrar que o 4G já é o sinal que a gente está usando. Você já consegue fazer muita coisa com o 4G. E aí eu fico pensando, né, a nível de competitividade de negócios, que e aí é uma visão que, enfim, eu acho que pode acontecer, mas uma tendência de uma descentralização de algumas concorrências, de alguns mercados. Então você vai conseguir, por exemplo, vamos pensar um e-commerce, uma empresa que atende vendendo online. Ela vai conseguir atingir pessoas que talvez estejam mais no interior. Essas pessoas vão começar a ter mais acesso, mesmo com o 4G, que é uma tendência agora que vai se tornar o sinal legado, né? Mas vai ficar disponível para essas pessoas. Você já consegue assistir mais vídeos no YouTube, você vai conseguir assistir mais, consumir mais conteúdo, consumir mais dados. Então eu enxergo uma ampliação do mercado. E aí você pode entender como que você se comunica com esse público, como que você pode atender esses públicos. E aí também uma descentralização da concorrência, porque antes quando você tem mais pessoas no mercado, você tem mais oportunidade de negócio. Talvez você consiga, em vez de ficar concorrendo ali com um público talvez mais de capital, com um público que está mais nos grandes centros, por que não criar mercados para quem antes não estava acessando tanta tecnologia assim? Não são pessoas que estão alienadas, mas hoje talvez a gente tem que assumir que uma pessoa que está lá no interior, ela não consegue consumir a informação da mesma forma que nós que estamos aqui numa área coberta, num ponto delicado que acaba envolvendo um outro tópico importante do programa, que é o agronegócio, né? Com certeza. E aí eu acho que os impactos, né, quando você fala do interior, né, acaba integrando muito mais também o homem que está no campo, né? As pessoas as famílias que estão lá, né? Exatamente. Acaba integrando muito mais. Aí eu acho que tem uma série de possibilidades pro agro também, né, Maicon? O que você enxerga aí nesse setor? Sim, possibilidades pro agro e para todos os setores, na verdade, né? Mas no agro, pra gente viajar um pouquinho aqui, o que a gente pode estar visualizando? Tem situações que já é realidade hoje, máquinas de coletadoras autônomas que vão lá e fazem o serviço, né? Mas a gente pode estar imaginando desde o monitoramento de floresta, monitoramento de pragas. Então, a gente pensando talvez no agro, no pequeno produtor da nossa região, no agricultor familiar, talvez a gente não veja tanta aplicação prática nesse primeiro momento, né? Mas pensando no agro de forma geral, você pode ter sensores que monitoram a temperatura, enfim, a umidade relativa do ar, que monitoram as pragas que estão ocorrendo na lavoura e aí até disparar rotinas automáticas aí que consigam ir lá e fazer o controle efetivo dessas pragas, né? Perfeito. Então você consegue fazer toda essa parte de automação enfim, para tá melhorando essa situação. Mas o mais interessante que eu vejo é a oportunidade, principalmente para empresas, né, de tecnologia, as empresas que vão desenvolver essa tecnologia. Certo. Porque as grandes oportunidades que eu como da área de tecnologia vejo é o desenvolvimento dessas tecnologias que vai utilizar o 5G como plataforma, né? Então essa é uma das oportunidades que a gente vê aí O Maicon deixou uma dica para você ouvinte, você empreendedor aí, é justamente essa pegada do programa aí, além de trazer as novidades, trazer para você também essa motivação para de repente você empreender nesse segmento, porque é exatamente isso, né, Maicon? Imagina o tanto de oportunidade que vai abrir para diversos setores. A gente fala das possibilidades aqui, a gente tá dando aquela viajada legal, assim, imaginando tudo que vai acontecer, que na verdade não é viagem nenhuma, né? É bem próximo. Uma projeção. O que a gente não consegue afirmar é a data que vai ocorrer só, né? E a forma, assim, né? Mas é muito próximo mesmo disso, e aí você que está ouvindo pode desenvolver plataforma, tecnologia, sensores, equipamentos, muita coisa que pode participar disso, né? Que pode fazer parte. E tem outro ponto também que a gente até não colocou na pauta, né? Mas me veio esse insight agora, que pense assim, né? A gente está agora falando de 5G, a gente está falando de um tráfego muito maior de dados, né? Aí
através do que a gente já vê hoje, que a gente acha um absurdo, assim, né? A quantidade de informação que trafega de um lado pro outro, isso vai se multiplicar, vai ser um crescimento exponencial. E aí a gente tem aí, isso há 1 ano e meio, né? A LGPD entrou em vigor. E aí a gente tem que pensar, agora são mais dados ainda trafegando, mais pessoas utilizando. E aí quais oportunidades também, por exemplo, no setor jurídico, de assessoria, enfim, de conscientização também do consumidor, das empresas, das marcas. Quais oportunidades de negócio eu posso, né, ter para proteger melhor as pessoas, para proteger os dados também. Você está dizendo, né, que existe uma série de serviços que podem ser prestados também. Exatamente. Uma série de oportunidades também nesse segmento que vão ser também uma necessidade real das pessoas, né? Acho que é um pouco isso, né, Michael? É exatamente isso, tá? E quando eu falo de oportunidades, não são só justamente para empresas de tecnologia, mas para empresas que consigam olhar para sua área de atuação, seja ela o agro, seja ela o jurídico, seja ela qualquer área, e consigam entender que, poxa, tem uma quantidade imensa de dados aqui. O que eu posso fazer? Isso aqui é um problema. O que eu posso fazer para resolver isso aqui? Né? E aí sim pode se aliar à tecnologia justamente para estar criando essa solução. E a tendência, né, é tudo como serviço, né? Então, monta uma solução e vende isso tudo como serviço, envolvendo tecnologia. É meio que essencial envolver tecnologia nos dias de hoje, ainda mais com 5G, né? Mas então tem inúmeras oportunidades de coisas que a gente não consegue nem imaginar, que a gente, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente vai olhar e cara, como é que a gente vivia sem isso? Como é que isso não existiu antes, né? Eu tô achando esse papo muito parecido com aquela série da Netflix, que é o Black Mirror. Né? Olha, tem velocidade. Mas falando de oportunidade, né? A gente já falou de acho que 3 ou 4, né? Vamos lá, vamos pensar assim, né? Setor da saúde, então, né? Você consegue entender o que é possível fazer agora com 5G, com toda essa questão de tecnologias aí remotas. Vamos pensar no agro agora, você tem uma população, né? De milhões de pessoas que vão ter mais acesso à informação, vão talvez imagine meteorologia, né? Acompanhar tudo, as coisas, né, em tempo mais real. Tanto a nível de negócio, agro, mas também, né, de consumidor, de pessoas, de famílias que estão lá naquele, né? Nessas regiões e vão consumir, vão querer comprar online, vão querer, enfim, usar serviços online também. E aí o fato também de rodovias, né? Você tem rodovias aí agora sendo atendidas com sinal 4G, isso não agora, mas a projeção é essa. Então, o que eu consigo fazer a nível de experiência, enfim, a gente tem, por exemplo, né, o Uber, que é algo que, serviços de aplicativo móvel, pedir comida, enfim, pela internet, o que você consegue fazer para quem está no trânsito, por exemplo, na autoestrada, enfim, tem muita coisa que dá para fazer. Eu acho que se a gente pode viajar aqui e criar vários negócios já, né? Eu tô imaginando tanta conexão acontecendo, né? Se fala em Big Data, se fala em IoT, internet das coisas, parece que de alguma forma tudo vai estar conectado, dispositivo celular, a indústria do cara lá que tá produzindo, o agronegócio já tá dizendo qual é a safra, a indústria já tá recebendo para processar, a logística, tudo integrado numa cadeia de informação, né? E aí você que tá nos ouvindo aí pode estar empolgado ou assustado com tudo isso, né? Mas a gente vai trazer ainda mais conteúdo para você no terceiro bloco, falando sobre o marketing, o comportamento do consumidor, educação, cidades inteligentes, novas profissões e muito conteúdo aí para você. Vai faltar programa. Já volta. Estamos de volta, bloco 3. Vamos lá. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando sobre 5G e as revoluções, as mudanças que essa tecnologia vai trazer para a vida das pessoas. Recebemos aqui no programa o Maicon Fontana, que é diretor executivo responsável por tecnologia na T Plus, já esteve no Pulso conosco e a gente tem muita informação nesse terceiro bloco, falando sobre mudança, sobre tudo que a tecnologia tem impactado. Sabe o que faz diferença também no mundo de mudanças, Vini? O que faz, Malik? Me fala. Tem um atendimento humanizado, presente, pessoas verdadeiramente comprometidas com você e ao mesmo tempo essas soluções modernas e digitais. Eu acho que eu acredito muito nisso. E não só eu acredito nisso, mas o Sicredi entrou nesse mundo. E veja só as soluções que ele oferece para você. Se você quiser, além de ter aquele atendimento pessoal e tudo mais, você pode preferir também viver no mundo digital mesmo, né? E não ter aquela coisa da presença. Tá muito, né, ocupado lá com seus games, né? Tal, com a sua, né? Enfim, com a sua tecnologia, com a sua vida. Se você preferir, então, você não precisa nem ir na agência. Você pode abrir sua conta remotamente, fazer transações, pagamentos, Pix, tudo na palma da sua mão. Utilizar o cartão virtual para compras online, contratar uma previdência, tomar crédito, enfim.
né? Você vê a presença física do Sicredi, mas se você preferir, você tem todo um universo de tecnologia na palma da sua mão, acessando aí com a mesma segurança e a mesma responsabilidade que você tem em uma agência física. Acesse aí www.sicredi.com.br, se cadastre ali, receba o contato para abrir a sua conta ou liga lá no telefone 49-3289-9800. A gente tem destaque do Pulso também, né, Vini? É isso aí, né? Com muitas vagas e altos salários, a área de tecnologia tem visto aí como uma grande oportunidade, né? A gente vai falar aqui então sobre pessoas que estão nessa área, mas querem sair dessa área, né? Então aí um estudo da Boston Consult Group, a BCG, e The Network revelou que 93% dos funcionários das áreas digitais em empresas latino-americanas esperam trocar de empresa nos próximos 2 a 3 anos e 64% estão buscando ativamente um novo emprego. Essa pesquisa também indicou que faz com que as pessoas busquem uma nova posição. Então 63% delas estão buscando melhores oportunidades na carreira e outras posições, 49% estão buscando um novo desafio, 36% se sentem desvalorizados aí no papel atual, 29% estão buscando equilíbrio entre vida e trabalho, que não corresponde mais aí à pessoa, e 24% buscam uma empresa mais alinhada com a sua crença pessoal. Então, novamente a gente trazendo aqui a importância de a empresa entender o que as pessoas estão buscando. Não é só o salário, não é só o vale, não é só a questão financeira. As pessoas estão buscando o propósito cada vez mais, né? Então aí a importância então de você fazer um bom employer branding, né? A gente já falou sobre isso uma vez com o pessoal da Printway, que vieram aqui falar sobre, né, como eles trabalham isso, como trabalhar a marca para dentro melhor da empresa, né? Exatamente. E também tem uma área de gestão de pessoas realmente ativa, né? Não só uma área de processamento de folha de pagamento, né? Então, falando em gestão de pessoas, né? Fica aí já a nossa dica para você aí, que é contar com a experiência da BeMind. A BeMind tem um time de especialistas em gestão de pessoas, mas também são especialistas em contabilidade, finanças, gestão estratégica, controladoria, enfim. Além disso, né, além de eles serem especialistas e poderem te ajudar com uma expertise, eles também vão operar a sua empresa junto contigo, colocando a mão na massa lá, digitando informação realmente, e aí você vai ter pessoas de qualidade fazendo isso para você, vai liberar mais tempo, você vai poder empreender de verdade, entendeu? Como o 5G pode, como que esse negócio pode aproveitar melhor a 5G, por exemplo, que é uma coisa que a gente tá falando aqui, né? Verdade. Ouvir alguns episódios do Pulso ali também, né? Tem um tempinho para ouvir a gente aí e ouvir também outras informações, é claro, mas empreender, né? Parar de sair do operacional lá, ficar lá só apagando incêndio da tua empresa. Se você ficou interessado, chama a BeMind aí no @BeMind Soluções lá no Instagram ou o site bemind.com.br. É isso aí. Quando você falou ali do destaque, Vini, né, do que as pessoas estão buscando nessa área de tecnologia, eu vejo também o impacto que o 5G tem nessas relações de trabalho, né? Porque conversando com um colega que é também da área da tecnologia, inclusive teve aqui no Pulso também, o Osni também já falou com a gente aqui no Pulso, ele comentando sobre as oportunidades e vagas que abriram para pessoas trabalhar remotamente. Então tem gente que mora em São Paulo trabalhando em empresas de Los Angeles, por exemplo, né, sem precisar mudar de cidade. Pessoas do interior, por outro lado, estão sendo convocadas a trabalhar em grandes centros, vamos dizer assim, né, empresas de São Paulo, e esse movimento acaba, vamos dizer assim, permitindo uma ascensão de carreira e um desenvolvimento em empresas que obviamente aceitam esse trabalho à distância, trabalho remoto, mas em tecnologia isso é muito presente, né? E acaba que essas pessoas estão tendo possibilidade de trabalhar em outros países, em outras áreas. Eu acho que o 5G também amplia de forma geral essas oportunidades de trabalho, né, Maicon? Com certeza, né? Pela velocidade que ele vai conseguir entregar e pela qualidade de serviço, sim. Utiliza-se hoje muito conexões fixas para poder estar fazendo o trabalho remoto, o teletrabalho, né? Mas o 5G é parte integrante disso. A pessoa vai poder viver e trabalhar onde ela quiser, praticamente, né? E aí tem uma questão também, né, Maicon e Malek, pra gente refletir, que eu acho que a gente já pode puxar esse gancho, que é o da educação, né? A revolução que vai acontecer a nível de acesso à informação para todo mundo, né? Mas aí volto a falar de talvez pessoas que não tinham acesso a, por exemplo, ter um EAD, né, cursos online, enfim, e aí a gente fala, né, a gente tem hoje uma defasagem grande, né, no setor de tecnologia, principalmente, com mão de obra qualificada. A gente tem bons profissionais aqui que já estão no mercado brasileiro e estão migrando aí para mercado mundial, né, estão atendendo aí vários negócios, e a gente fica com esses gaps aí que
E aí eu trago, né, a reflexão, o que dá para fazer a nível de educação, então, pra gente oportunizar para que pessoas que hoje estão ociosas ou que estão atuando em áreas que, enfim, que talvez não tenham mais tantas oportunidades, para que elas consigam aproveitar, né, essas novas oportunidades que o 5G traz, né? E aí, enfim, o que vocês enxergam que pode mudar no acesso das pessoas pra gente poder incluir mais pessoas e para que elas entendam, né, e sejam qualificadas para trabalhar nesse novo mercado que está surgindo? Bom, eu acho que falando de educação, a primeira coisa é a interatividade, né? As plataformas que a gente tem hoje de educação à distância cumprem seu papel, mas você vai conseguir daqui a pouco trabalhar até em situações com hologramas, viajando um pouco assim, né? Mas a própria questão do metaverso. Exatamente. Né? Então daqui a pouco tu vai conseguir colocar um óculos de realidade virtual lá e tu vai se sentir dentro da sala de aula e tu vai ter aquela experiência que de certa forma vai te ajudar muito no aprendizado, né? E o professor vai conseguir também te explicar de uma melhor forma, porque ele vai ter mais recursos, né? Ele vai ter mais ferramentas à disposição dele para poder estar transmitindo melhor esse conhecimento. E o bacana disso é que é o seguinte, né? Numa sala de aula cabem 30, 40 pessoas, 50 pessoas, né? Numa situação dessa, a gente pode ter 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, 10.000 pessoas, e então você tem como transmitir muito mais conhecimento com muito mais qualidade para muito mais gente ao mesmo tempo. E aí tem uma questão também que o 5G vai possibilitar, que eu enxergo, né, como um passo a mais, né, digamos assim, um novo patamar da realidade virtual, né, da realidade aumentada. E a gente pega, por exemplo, a gente falou da área da saúde, mas eu tô também aqui, né, imaginando, será que com alguns dispositivos, né, as pessoas não vão conseguir, né, os alunos de medicina, ou enfim, enfermeiros, vão conseguir simular, por exemplo, uma sutura, ou fazer uma cirurgia com alguns equipamentos ali. Aí você consegue também, além disso, baratear esse acesso para mais pessoas terem isso também. Então eu acredito que essa realidade virtual aumentada, ela faz com que, além da questão intelectual de você poder ler, assistir vídeos, né, de consumir esses conteúdos, você também vai poder praticar algumas coisas, né? Então eu imagino que com o 5G isso acabe fazendo com que mais pessoas possam ter acesso também, né? Perfeito. E aí eu acho que também alinhado com isso que vocês estão falando, acaba surgindo, né, novas profissões, novas oportunidades, né? Pessoas que possivelmente vão trabalhar no metaverso, pessoas que possivelmente vão oferecer produtos, né? O marketing muda muito também com isso, né? Porque aí a gente vai ter pessoas habitando esses ambientes, né? O Maicon falou ali, um ambiente de sala de aula no metaverso, com uma experiência interativa, de imersão, com mais de 2.000 alunos de repente, né? Vivenciando aquela experiência, né? De educação, ou seja, do que for. E aí você tem também, será que os caras não vão vender? Acho que já tem isso, né? O tênis da Nike no metaverso pra você ir na aula virtual. Tem uns lances assim aí. Que comportamentos a gente também pode esperar do consumidor, né? Que novas necessidades podem surgir também na visão de vocês? Bom, primeiro de tudo que o mercado vai conseguir antecipar as necessidades do consumidor, né? A gente estava comentando agora há pouco aqui no intervalo que é justamente isso. As pessoas vão ter suas informações monitoradas de certa forma, e aí o mercado, os setores de marketing, isso já acontece muito, né? Vão conseguir prever o comportamento daquele consumidor e conseguir entender se daqui a pouco faz sentido produzir mais produto A, produzir mais produto B, e de que forma ele pode estar influenciando a escolha daquele consumidor, né? E aí tem também a nível de marketing, né? Eu enxergo pelo menos assim muito mais pontos de contato com o consumidor. Então as empresas vão poder explorar mais isso, né? Hoje você tem, sei lá, canais de contato que é WhatsApp, as redes sociais. Aí eu imagino que, falando de metaverso, falando de outras realidades aumentadas, você vai conseguir fazer com que o teu público tenha mais contato com a tua marca, e aí você vai poder viajar na experiência de acordo com o teu negócio, né? Quem sabe aí ensinar a receita do teu estabelecimento pra pessoa, pra ela fazer em casa, enfim. Então não consigo nem imaginar aqui na área da construção civil, você poder simular lá na Emalicá. Fiz um projeto aqui, você manda o projeto lá pro teu cliente, ele baixa, ele consegue já entrar na casa, e aí você fala, entra aí, já me diz aí onde é que você quer os pontos de luz, onde você quer que eu coloque os móveis aqui. A pessoa vai lá e faz tudo isso e te devolve. Enfim, tô criando aqui várias possibilidades, mas isso também é marketing, sabe? Então pense que você pode vender coisas hoje que elas precisam ser construídas, e você já consegue projetar e fazer a pessoa ter ali. Isso vale tanto para vestuário, para construção, enfim.
Então tem muita coisa que dá para fazer, de repente, sei lá, personalização de carro, né? A pessoa, eu quero o carro assim, eu quero o item do volante dessa forma, enfim, e monta e manda lá o pedido para a montadora também. É carro elétrico já, né? Verdade. Então, enfim, é muita coisa que dá para fazer e tudo isso vai agregar muito na experiência do consumidor. O consumidor também, por outro lado, vai ter ainda mais acesso ao produto, ele vai saber muito mais o que ele quer, do jeito que ele quer, então tem uma tendência também de personalização. Então, aí o digital ele tá aí para isso, né? Enfim, as empresas vão conseguir personalizar de forma mais assertiva, então tem que ter esse equilíbrio entre personalização e produção em massa, mas eu acho que enfim, tem muita coisa que dá para fazer aí e tem que estar antenado e novamente, né? O 5G ele é um meio, mas o foco vai ser sempre as pessoas e a necessidade do consumidor e é o cliente que vai ditar tudo isso. É né? verdade, quando você fala assim, né, das pessoas, né, desse foco nas pessoas e elas mudando o comportamento, não posso deixar de falar aqui também de algo que eu também me interesso muito. Inclusive a gente vai ter evento em Lages também falando sobre isso aí, cidades inteligentes, né, porque a gente começa a ter, né, como muda a necessidade das pessoas e se amplia a possibilidade, e eu já digo que a gente tá meio jurássico nas cidades, assim, né, e olhando pra nossa, por exemplo, pra mim não faz mais sentido você ficar 10 minutos numa sinaleira esperando para arrancar o teu carro enquanto não tá vindo nenhum carro nas outras que estão abertas, vamos dizer assim, né? Com sensor simples, com tecnologia muito simples se resolve isso, né? A gente começa a ver, principalmente nos grandes centros, um impacto enorme também, né? Na mobilidade urbana, na forma como as pessoas se deslocam na cidade, como as pessoas estão seguras também, como a iluminação pública, os reservatórios de água de uma cidade, como tudo também pode se conversar, né, Maicon? Acho que isso também é um grande ganho que o 5G pode trazer para a vida urbana também, né? Não só para as pessoas nos negócios e tudo mais, como a gente falou, né? O 5G ele vai ter o poder a longo prazo de popularizar tudo isso, né? De certa forma, porque como você falou, já tem projetos de cidades digitais, já tem vários cases funcionando em andamento, só que com o passar do tempo a tecnologia ela vai se popularizando e vai ficando mais simples, né? De certa forma. Então, isso, na minha visão, o que o 5G vai contribuir para tudo isso, num determinado momento, é justamente conseguir popularizar isso, né? Conseguir fazer com que cada vez mais e mais as pessoas pensem na questão das cidades digitais, pensem em automatizar esse tipo de situação e aí trazer a melhoria da qualidade de vida, né? Da população. Perfeito. Justamente esse tem que ser o foco, né? Melhorar a vida das pessoas. Exatamente. Maicon, eu quero te agradecer por você também estar ajudando a melhorar a vida das pessoas através da tua empresa, através da T Plus, aí disponibilizando tecnologia, informação, conhecimento também, né? Ajudando a construir o conteúdo conosco aqui no Pulso. Então fica aí também um espaço aí para tua mensagem final aí para os nossos ouvintes, aí para quem está nos acompanhando. Bom, imagina, primeiro eu queria agradecer a todos os clientes da T Plus e os que não são clientes ainda, né, mas que vão ser um dia. e agradecer a vocês o espaço aqui, tá, pela receptividade e a oportunidade de estar aqui divagando um pouquinho sobre o que a gente trabalha. Valeu. Perfeito. Muito obrigado, Maicon. A gente é teu fã aí, muito legal mesmo tudo que você tem feito. A gente sabe, né, do esforço que está por trás da construção de uma empresa genuinamente lagiana aí, a T Plus, né, trazendo tecnologia, informação, oportunidade, emprego, né, enfim, né, tudo que a gente pode falar aí, a gente fala com orgulho mesmo, enche o peito para falar e também tem orgulho aí dos demais parceiros e apoiadores também desse programa, a Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital e também de você, nosso ouvinte aí, amigo, querido, que está sempre conosco aí acompanhando o Pulso, seja ao vivo, seja também no podcast aí. Tamo junto aí, vamos fazer um ótimo ano aí, mais uma semana com informação, que esse programa aí possa te ajudar a dar uma viajada aí, imaginar o futuro da tua empresa, porque logo logo tá na tua porta e é bem real, sim. Quem chegar primeiro ganha, né? Essa que é a ideia. Valeu, pessoal, boa semana que vem tem mais Pulso comigo, mais um convidado, o Malik não vai estar aqui, depois eu explico o porquê. Valeu, pessoal, até mais. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.